Facebook. Agora eu espero que esteja tudo ok. O telefone estava travando. Só me avisem, por favor, se está tudo ok no Facebook, por favor. Se tem som. Ali é o telefone estragado, meu irmão falou. Tem algum problema no Facebook, é o telefone mesmo está estragado. Eu tentei testar ele, mas não deu pelo jeito. Então hoje a gente vai estudar o que é as coisas obrigatórias. As coisas obrigatórias do wudu. Ou seja, o que é obrigatório, o que é os pilares do wudu, a gente pode falar. O que torna, o que a gente deve fazer, quais as partes, os membros que a gente deve o que? Purificar na ablução. Isso que a gente vai estudar hoje, inshallah. Então, 57, né? Os elementos obrigatórios do wudu são em número 7, ou seja, são 7 elementos, quais sejam esfregar as mãos nos membros, continuidade, intenção no começo. Então aqui ele cita o que? São sab'a, quer dizer 7 elementos que a gente deve fazer para a nossa ablução ser o que? Válida e correta. Aqui é como a gente se purificar. Agora eu quero fazer uma oração. Eu devo o que? Me purificar. Fazer a ablução para a minha oração se tornar o que? Correta. Eu não posso fazer a oração sem ablução. Se eu fizer a oração sem ablução, a minha oração é o que? Inválida. Porque uma das condições da oração é você estar abluído, ou seja, com a ablução, com o abdesto, com o wudu. Então, primeiro ele cita o quê? Ele cita esfregar as mãos nos membros. Dalk. Aqui o que eles querem significar? Agora quando eu coloco a água, por exemplo aqui eu vou lavar essa parte, eu coloco a água sobre o que é o meu braço. O que eles falam que é obrigatório também você fazer isso quando a gente faz, ó. Quando eu coloco a água, por exemplo, está aqui a torneira caindo água, o que eu faço? Isso aqui. Ou seja, ele botou o que? Esfregar. Não é esfregar dessa forma, é o que? Passar a mão ó, com a água para purificar. Para purificar. Isso na escola é o que? Obrigatório. É o que? Obrigatório. Então, ou seja, é um pilar da ablução. A pessoa deve o que? Fazer isso. Deve fazer isso. Depois ele cita o que? Ele cita o afawrun, que é no árabe, né? Continuidade. É obrigatório também. O que é essa continuidade? Uma palavra legal que o tradutor, que Deus o abençoe, o irmão, traduziu. É fazer a ablução em continuidade. Não é você lavar as mãos, por exemplo, lavar a boca, lavar o rosto, parar. Vou lá falar no telefone. Vou fazer outra coisa, depois eu volto. Não, você tem que fazer o quê? Um após o outro. Um após o outro. Até completar. Isso que significa o quê? Continuidade. Então, ou seja, é obrigatório isso no wudu. Aqui a continuidade também, irmãos, se a gente quer explicar mais profundamente, o objetivo disso é não secar o membro que você lavou antes. Agora eu lavei meu rosto, purifiquei meu rosto. Agora se eu vou atender o telefone, vou falar com fulano, vou fazer outras coisas, vai secar isso. Então, para não o que eu perder a minha ablução, com esse tempo aí, secou já o rosto, o membro, eles falam que a continuidade, o que é? Obrigatória. Ou seja, você lavar um membro atrás do outro. Um membro atrás do outro até completar.
Mas agora, por exemplo, eu fui atender o telefone, não secou ainda o meu rosto. Ou seja, uma coisa de segundos ou 1 minuto não secou, principalmente quando está o tempo mais frio. Não tem problema de o que? Continuar. Isso que ele significa com uma continuidade. Depois ele fala o aniya, que é o que? A pessoa intencionar. No começo do wudu, a gente sabe que a intenção começa quando a gente vai fazer a ablução. A intenção na escola é o que? Obrigatório. Qual é a diferença de uma ablução sem intenção e uma ablução com intenção? Agora pode vir uma pessoa e falar para mim, mas tem como fazer uma ablução sem intenção? É possível isso? É possível. Aqui tu tem que entender o que eles querem falar. Não é uma pessoa, olha, eu vou me lavar sem intenção. Não é isso. Pode ser uma intenção o quê? De se refrescar. Pode ser uma intenção de ensinar. Entenderam o que eles querem dizer aqui? Mas não é uma intenção o quê? De tornar a oração permissível para mim. Por exemplo, quando a pessoa faz algo que quebra a ablução dela. Por exemplo, foi fazer suas necessidades. Que Deus exalte vocês. Ela quebrou o que? A ablução dela. Ou não está abluída. Agora tem uma reza. Entrou o horário de uma reza. Vamos falar a reza da tarde. O que essa pessoa tem que fazer? Se abluir. Só o que ela vai intencionar? Eu vou fazer essa ablução para rezar a oração da tarde. Então, tem uma intenção que? Religiosa, uma intenção para fazer um ato religioso, um ritual religioso. Essa intenção que eles estão falando que é obrigatória. Agora a pessoa, por exemplo, olha, eu quero me refrescar. Ou vem o irmão, vamos falar que vem o irmão e se converteu. O irmão se converteu. E ele não sabe ainda se lavar, e tem uma reza daqui a pouco. O que eu faço? Eu vou ensinar a ele o que? A ablução. Mas qual que é a minha intenção? Ensinar ele a ablução. Eu posso rezar com essa intenção? Agora, a intenção, eu não intencionei rezar essa oração que está para vir. Eu intencionei o que? Ensinar a ele. Eu fiz esse wudu para ensinar esse irmão que se converteu agora. Foi por esse motivo. Essa ablução dentro da escola é correto? Ou intenção de me refrescar? Eu fui me refrescar lá e fiz e lavei os membros da ablução. Essa intenção é válida? O que vocês acham, irmãos e irmãs? Essa intenção é válida? O que vocês acham? A pessoa foi fazer a ablução para ensinar o irmão convertido. Ou foi fazer a ablução para se refrescar. O que vocês acham? Aqui é a intenção, aqui que eles estão querendo dizer. É intenção no começo, ou seja, quando a pessoa vai iniciar a ablução. Quando a pessoa vai iniciar, vai começar a lavar o quê? Os membros, a pessoa o que? Intenciona. Aqui a irmã perguntou no Instagram, e para as orações pessoal, é necessário fazer a ablução também? Eu acho que a irmã quer dizer aí a súplica, né? A súplica tu não precisa estar o quê? Abluído, é recomendado a pessoa, não é obrigatório. Acho que é isso que ela quis dizer. Aqui, ó, o irmão Johnny, ele fala o quê? Que não vale para rezar. A Maria Silveira também não é válida porque não há intenção de fazer a oração. Correto. Essa é a resposta correta. Ou seja, ele não intencionou essa pessoa o quê? Para fazer a oração. Então aqui, porque eu contei toda essa história para vocês, dei esse exemplo, que é uma realidade que acontece, para a pessoa saber, se acontecer isso, o que eu faço?
Eu intenciono ensinar o irmão e intenciono também o que? Para a oração. Aí é válido. Mas a pessoa que não intencionar a oração, a pessoa deve fazer o que? Novamente. Deve fazer o que? Novamente a ablução. Esse aqui é o terceiro, né? A gente citou o primeiro, que é esfregar, né? Como o irmão traduziu. Explicamos a continuidade. E aqui é o terceiro, que a gente intencionar ou tirar essa impureza. Quando a gente vai para fazer as nossas necessidades físicas, a gente se torna o que? Em estado de impureza menor. Tem impureza menor e tem impureza maior. A impureza menor, a ablução serve para ela. A impureza maior tem que ser o banho obrigatório, ou o tayammum, como a gente estudou em outras aulas, mas não nessa aula. A gente vai estudar, não se preocupem. Então, essa impureza maior, abstrata, que se encontra em nós, para me tirar ela, o que eu devo fazer? A ablução, o abdesto. Então, esse abdesto precisa o quê? De intenção. Ou eu intencionar o quê? Não só tirar a impureza menor, eu intencionar a oração. A oração que eu vou rezar também é válida. Também é válida. Agora, por exemplo, eu vou intencionar a fazer essa ablução para rezar. Porque eu sei que entrou o horário da oração. É válida. Vou intencionar esse wudu, essa ablução, para tornar a oração permissível para mim. Porque nesse estado que eu estou não é permissível. Então também essa intenção vale. Também essa intenção vale. Ou seja, primeira intenção, pessoa intencionar para tirar essa impureza menor. Serve. A pessoa intencionar a fazer essa ação, esse ato religioso que precisa da purificação, como a oração, por exemplo. Ou a pessoa intencionar tornar a oração permissível para ela, também serve. Ou seja, qualquer intenção dessas, a pessoa que pode rezar com essa ablução, esse abdesto. Isso que ele quis dizer. Agora, quais são as evidências? Aqui a gente não cita muitas evidências, como a gente viu, é um livro que é simples, é um livro pequeno, para iniciantes, para a pessoa ter uma noção sobre o que? A jurisprudência. O que é jurisprudência? Isso aqui a gente viu, irmãos e irmãs, que a gente precisa saber, precisa aprender essas coisas. Por quê? Porque nós, como muçulmanos, isso acontece o dia inteiro com a gente. Desde o amanhecer até o anoitecer, a gente deve o quê? Fazer as orações. E tudo isso a gente é obrigado o quê? A saber. Porque isso aí, a tua adoração, o teu ritual religioso depende desses atos. Teu ritual religioso depende disso. Ah, eu posso fazer isso, eu não posso. Imagina se tu vai pegar um telefone, ligar para um sheik toda hora que você quer fazer alguma coisa. Tu não vai conseguir fazer adoração nos horários. Tu vai atrapalhar as pessoas. Vai começar a ligar toda hora, tu vai incomodar a pessoa não vai mais te atender. Então a pessoa, o básico, a gente não está aqui aprendendo uma coisa que é profunda, a gente não está falando aqui as opiniões, as evidências, como uma coisa simples, que qualquer pessoa consegue o que? Entender. A gente não está falando, por exemplo, de filosofia, não estamos falando da palavra em árabe, o que significa, entendeu? Não é disso, é uma coisa que simples, que quando vocês lerem, por exemplo, esse capítulo, se vocês escutarem a explicação, vocês vão conseguir o que? Entender esses versos. E também vão conseguir passar esse conhecimento para os filhos, para a esposa, para os parentes, para os amigos, para os irmãos, para os vizinhos. Uma coisa simples que você consegue o que? Divulgar. E a gente sabe que divulgar a religião é um dever para o muçulmano.
e também é uma forma de agradecimento com o Senhor, com Deus o Altíssimo. Você o quê? Divulgar a palavra dele, divulgar o ensinamento religioso. Então, isso aqui não é para os sábios, eu tenho que ser sheik para aprender isso aqui. Isso aqui é para qualquer pessoa que quer fazer a sua oração, que quer fazer a sua ablução corretamente. Tem que saber essas normas. Então aqui, qual que é a evidência deles? Eu separei algumas, claro que são várias, mas eu separei algumas até para simplificar. E não é toda hora que a gente vai citar o que é uma evidência, porque aí fica uma aula diferente. Então cada assunto, se a gente falar e vai querer citar evidências em qual livro foi compilado, aí já se torna uma aula o quê? Mais específica, uma aula que precisa de mais tempo. Em vez da gente explicar um verso, 3, 4 versos em cada aula, a gente não vai explicar nenhum verso. Vamos ficar numa situação ali e vamos começar a falar sobre aquilo e os ditos proféticos e os versículos do Alcorão, e os companheiros do profeta praticaram também isso. Então é uma coisa que vai demorar muito. Mas o objetivo é o quê? A pessoa saber o que fazer, como fazer e gravar uma evidência. Se alguém perguntar por que vocês fazem isso, vocês muçulmanos, por causa dessa evidência, por causa desse argumento. Então, Al-Maliki aí, claro, os sábios que seguiram essa opinião, eles têm várias evidências, mas a mais, vamos falar, a mais falada, que todo mundo sabe também, é o dito do Sayyidina Umar, que ele fala, que o profeta, que a paz sobre ele, disse: Innamal a'malu binniyat. As ações são determinadas pelas suas intenções. As ações são determinadas pelas suas intenções. Ou seja, o que você intencionar, ela vai ser determinada de acordo com a sua intenção. De acordo com a sua intenção. Então, isso é uma evidência. Que o profeta fala que os atos, as ações religiosas, os atos religiosos, os rituais religiosos, precisam de intenção. Precisam de intenção. Também eles têm outra evidência, que é um dito, do Abu Malik, que é um companheiro do profeta, que foi narrado por Ibn Majah, que ele fala At-tuhur shatrul iman, ou seja, a purificação é a metade da fé. A purificação é metade da fé. Então eles falam, a fé é uma adoração, faz parte das adorações. A pessoa quer ter fé, ter a crença. Então quer dizer que a purificação também se ela é metade dela, também ela entra nesse ritual religioso, faz parte dela, ou é a metade dela, como literalmente falando, é a metade dela. Então essa é outra evidência que eles têm, que a purificação também é uma adoração, é um ritual religioso, Então também devemos ter intenção, E fora os outros versículos que tem, claro, no Alcorão e outros ditos proféticos, e também os companheiros do profeta entenderam dessa forma, entenderam que precisa de intenção esse ritual religioso. Então essas são as evidências, porque é obrigatório a intenção no wudu, Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. A gente intencionar em todos os rituais, irmãos. Não é só aqui, a gente vai ver a oração, precisa da intenção, al-hajj, a peregrinação, a-siyam, o jejum, o zakah. Tudo isso precisa de intenção para ser válido, esse ritual religioso. Então, isso aqui a pessoa tem que prestar muita atenção para não fazer algo sem intenção. E sempre que você intencionar, você vai estar bem. Você vai estar bem. Qualquer coisa que você fizer, intenciona o bem. Saiu de casa, intenciona fazer o bem para as pessoas.
Agora, quando eu saio de casa, eu intenciono fazer o quê? O bem para as pessoas. Agora estou voltando do trabalho, intenciono fazer o bem. Olha, se eu ver alguma pessoa que precisar de mim, eu vou ajudar. Ou intenciono em geral, qualquer pessoa que precisar de mim, eu vou ajudar. Tudo isso você vai ser recompensado, mesmo que isso não aconteça. Porque o que vale, o que é? A intenção. Agora você intencionou em fazer um bem para uma pessoa. Essa pessoa não veio para te fazer o bem. Olha, o fulano está precisando ali de uma ajuda. Mas se ele vir, eu vou ajudar ele. Fulano não veio, conseguiu, por exemplo, ajuda com outra pessoa. Eu vou ser recompensado? Vai ser recompensado. Por quê? Porque as ações são determinadas com a intenção da pessoa. O que a pessoa intencionar, ela vai ter o quê? Recompensa. E tem os outros ditos proféticos que mostram que aquela pessoa que intencionar algo terá a recompensa como se estivesse feito aquilo. Então isso mostra a misericórdia de Deus para conosco. Aqui é o terceiro, né? Tem outras explicações mais, como a gente pode falar, que explicam um pouco mais também, que eu separei. Mas a maioria, se a gente vai resumir, fala a mesma coisa, que é o que? A gente cumprir com o mandamento que é de Deus. Cada um explica de uma forma, mas é o mesmo significado que a pessoa que explicou deu aqui, é a mesma coisa. Só que quando é uma explicação que é mais longa, que a gente não quer prolongar também cada verso. Aqui agora a gente pode perguntar, né, agora no 58, se alguém tiver alguma dúvida, irmãos e irmãs, não entender, é só escrever que eu vou explicar novamente, não há problema. Agora no 58, e deve-se intencionar suspender o estado de impureza, que a gente viu. Ou seja, o que tu vai intencionar? Eu quero suspender, eu quero tornar permissível a oração. Então eu estou suspendendo esse estado de impureza menor, como a gente viu. Ou fazer a ablução por ser obrigatória. Eu sei que a oração o que é obrigatória. Então por isso que eu estou fazendo, ou seja, estou intencionando o ato em si, também é válido. Ou remover o impedimento à execução de um ato que exige pureza ritual. Ou seja, se você intencionar algo que deve ter o que? A purificação, a ablução também serve o que? Para você fazer a oração. Também serve para você fazer a oração. Como, por exemplo, a oração é um ritual religioso. Precisa de intenção. Então o que eu faço? Eu intenciono tornar a oração permissível para mim. Tornar a oração permissível para mim. Agora ele vai começar a mostrar os membros que a gente deve purificar. Não são qualquer membro, não é qualquer membro, e sim membros específicos. Por isso que o wudu, se a gente fosse explicar, é a purificação dos membros específicos com intenção. Essa é a definição da ablução. É você purificar os membros específicos com intenção, como falou a escola. Então ele começa o quê? Bem como lavar o rosto. O ghaslu wajhin, que é você lavar o quê? O rosto. O rosto, como a gente sabe, se inicia aqui, e termina aqui. E daqui até aqui. Então isso aqui tudo você tem que lavar, ou seja, colocar água e purificar o seu rosto. Mas agora pode vir um irmão, uma irmã, mas por que ele começou pelo rosto? Quem que sabe? Qual que é o motivo? Por que ele não começou o quê? Pelas mãos. A gente quando vai fazer a purificação, a gente começa o quê? Com as mãos. Por que ele citou o rosto? Porque ele citou o rosto. O autor, que Deus o abençoe, Ibn Asher,
rahimahullah, por que ele cita o rosto? Por que não cita as mãos? Quem que sabe responder essa pergunta? Por que foi citado o rosto e não as mãos? Não é as mãos que a gente lava primeiro? Por que ele cita o rosto? Ele começa com o rosto. Qual que é a explicação disso? Porque ele cita a face e não citou as mãos, que a gente sabe que deve purificar antes do rosto. Quem que sabe responder essa pergunta? A gente está aqui, irmãos e irmãs, para aprender. Um aprende com o outro. Aqui a gente não tem problema da gente o quê? Tentar responder. Principalmente as escolas, quando estão ensinando, os professores, os sheikhs, deixa a pessoa falar, até para o que refletir, meditar e tentar o que? Chegar na evidência ou no motivo. Então, a pessoa quando erra, não é feio errar. A pessoa que está aprendendo, todo mundo erra. Quando a gente estava aprendendo, a gente errava também. Ah, não é isso? Aí o professor corrigia, não, é dessa forma, por causa de tal evidência. A pessoa que vai se desenvolvendo. Alguém sabe por que o autor citou o rosto e não citou o que? As mãos. E a gente sabe que quando a gente vai fazer a ablução, a gente o que? Começa com as mãos. Aqui a irmã respondeu. Que Deus abençoe a irmã. Chaves do Jannah. Como que é? As chaves do paraíso. Ela fala, é porque a face é purificações obrigatórias. Acho que ela quis dizer que a face, o membro, purificar ele é obrigatório. Correto que a irmã respondeu. Deus abençoe ela. Falou aqui, ele está falando sobre o quê? Por isso que a pessoa tem que entender. A gente está falando sobre o quê? Elementos obrigatórios. A gente não está falando sobre elementos voluntários, facultativos na ablução. Por isso que a gente, quando lê alguma coisa, a gente tem que o quê? Prestar sempre atenção. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre elementos facultativos ou obrigatórios. Então, só do título do capítulo, eu vou conseguir identificar o porquê ele citou isso. Então, como falam os sábios, o entendimento da pergunta, você entender o que foi perguntado, já é a metade da resposta. Tu já tem a metade da resposta. Só de você o que? Entender a pergunta. Se você não entender corretamente a pergunta, como você vai responder corretamente? Então, a pessoa o que? Sempre tem que prestar atenção no que está estudando, os elementos obrigatórios. Então, se a gente está falando de coisa obrigatória, irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês, aqui as mãos não vão ser citadas. Por quê? Porque lavar os punhos aqui, que depois ele vai citar mãos, mas mãos ele quer dizer daqui até aqui, a gente vai explicar. Mas lavar as mãos até os punhos como a gente faz, isso é o que? Sunnah, é facultativo. Se a pessoa iniciar lavando o que? O rosto, e não lavar as mãos, é correto a ablução? É correto. Mas a gente faz, claro, da melhor forma, como o profeta sempre nos ensinou, como ele sempre fazia. Mas, se a pessoa, por exemplo, eu sei que eu vou alcançar a reza, mas se eu fazer, por exemplo, toda a ablução, eu não vou alcançar a reza. Então eu purifico uma vez isso aqui, uma vez os meus braços, uma vez a cabeça e uma vez os pés, e alcanço a oração. Então a pessoa pode fazer isso, por quê? Porque essa ablução é correta. E também a ablução que foi citada no Alcorão. Tudo aquilo que está no versículo, além aquilo que foi citado no versículo 5, no capítulo 5, versículo 6, tudo aquilo que não foi citado, podemos falar, é o que? Sunnah. É o que? Sunnah. Ou seja, a pessoa é facultativa, é voluntária a pessoa fazer. Então, só quando é obrigatório, tem uma ocasião que isso aqui é obrigatório. Porque isso aqui são ferramentas. Como assim ferramentas? A gente usa para se purificar. Se isso aqui estiver sujo, se torna obrigatório você purificar. Por quê? Porque você vai ter que usar as mãos, são ferramentas,
Para o quê? Para você se purificar. Se isso estiver sujo, você vai se purificar ou vai o quê? Sujar. Você vai sujar. Então, só nessa ocasião que se torna o quê? Lavar as mãos obrigatório. Mas agora eu estou com as mãos limpas. Estou com as mãos limpas. Eu posso fazer o rosto, por exemplo, e não começar pelos punhos. Teu wudu é correto. Mas, o quê? É detestável deixar isso. Por quê? Porque o profeta que passou sobre ele fazia sempre o quê? Começando lavando as mãos. Depois fazia o bochecho. Depois limpava o quê? O nariz. E depois fazia o rosto. Então essa é a sunna. A pessoa deixar a sunna por nenhum motivo é detestável. Mas como eu falei para vocês, eu tenho água. Vamos citar agora um exemplo para vocês entenderem isso. Eu tenho água. Desculpem aqui. Eu tenho água para só fazer os órgãos, os membros obrigatórios. Então o que eu devo fazer? Só usar essa água para os membros obrigatórios e fazer a minha oração. Porque se eu usar para outros membros, essa água não vai ser suficiente. Nessa ocasião também o que? A pessoa deve usar só para os membros obrigatórios, que é como a gente vai citar agora, são 4. São 4 os membros. Agora, ele cita também o autor, lavar as mãos. A gente viu o rosto, agora lavar as mãos. Lavar as mãos, passar as mãos molhadas na cabeça e lavar os pés, os 4. Agora lavar as mãos, depois do rosto, como que a gente lava? A gente lava o quê? Daqui, da ponta dos dedos, incluindo os cotovelos. Incluindo os cotovelos. Ilal marofet, ou seja, com os cotovelos. Incluindo os cotovelos. Eu não posso fazer o quê? Quando eu vou passar água dessa forma, parar aqui. Não, tem que incluir os cotovelos. Até às vezes nas traduções, se a gente vai pegar, a gente vai ver até os cotovelos. Que até eu perguntei para um professor de português, ele falou para mim que no português, quando tu fala até, não entra. Agora, por exemplo, eu falo até os cotovelos não entram. É até aqui para. Mas já na língua árabe, o que é? Com os cotovelos. Como que a gente sabe que é com os cotovelos? Porque o profeta que é paz sobre ele, o que ele entendeu desse versículo que foi revelado a ele? Com os cotovelos, porque ele sempre lavava o quê? Os cotovelos. Então, ali na língua árabe isso é permissível. Por exemplo, uma preposição, ela ter vários sentidos. Sentidos como assim? Ter vários sentidos como outras preposições. Agora eu falo para vocês, eu estou no carro. Eu estou no carro. Esse no, essa preposição, ela pode ser usada como sobre alguma coisa. Pode ser usada embaixo de alguma coisa. Ou vindo de alguma coisa. Ou seja, na língua árabe isso é permissível. Uma preposição ter vários sentidos de outras preposições. Como é aqui que a gente vê? Aqui o que significa até, significa ma'a, ou seja, com os cotovelos, incluindo os cotovelos. Por isso que é uma tradução muito boa. As pessoas que traduzem, eu vejo alguns irmãos, quando eles vão traduzir esse versículo, eles falam com os cotovelos, ou outros irmãos falam incluindo os cotovelos, para a pessoa o quê? Entender perfeitamente o que significa com até os cotovelos. Então, é daqui, irmãos, ou irmãs, daqui até, incluindo os cotovelos, dessa forma. Isso aqui tudo a gente tem o quê? Que purificar. Toda essa parte, tanto o antebraço por dentro como por fora. E as mãos. Pessoa o quê? Tem que purificar. Isso é obrigatório no wudu. Isso é obrigatório no wudu. Deus fala, Deus Altíssimo, quando no capítulo 5, versículo 6, depois
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. Deus fala, ó crentes, ó fiéis. إذا قمتم إلى الصلاة, se vocês se levantarem para a oração, se vocês quiserem realizar a oração, se vocês quiserem praticar a oração, o que a gente deve fazer, ó Senhor? Ó Deus, ó Eterno, o que eu devo fazer? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, lavem suas faces. وَأَيْدِيَكُمْ, e seus braços. إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, e passem as mãos úmidas. A gente vai ver, não é lavar, a cabeça não se lava. Cabeça é el-masah. Tem pessoas que lavam, não é dessa forma que você faz. A cabeça é só passar as mãos úmidas, não é lavar, não é pegar água e fazer assim. Tu coloca água, faz isso, ó, para ficar úmida só, e passar o que? Sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Wa arjulakum, e seus pés. Ila al-ka'bayn, ou seja, até os tornozelos. E seus pés até os tornozelos. Os pés a gente tem que lavar. A gente tem o quê? Que lavar os pés. Ou seja, colocar água e purificar. A única coisa que a gente não tem que lavar é a cabeça. A cabeça é só você passar as mãos úmidas sobre a cabeça. Já é o que? Esse é o correto. O correto não é lavar a cabeça, e sim passar as mãos úmidas. Então, esses membros, são 4 que a gente citou, é o obrigatório, irmãos e irmãs, no que? Na ablução. Esses são os membros obrigatórios na ablução. E essa é a evidência deles. Versículo do Alcorão, que se chama o versículo da ablução. Ayatul Wudu, ou seja, o versículo da ablução, o versículo do abdesto. Ele é chamado capítulo 5, versículo 6. Então esse é o que? O 4 que a gente citou aqui, né? Que o autor citou. Agora também uma coisa, a minha barba é o que? Pequena. Minha barba é pequena, você até consegue às vezes ver o que? A minha pele. Por quê? Porque é uma barba pequena. Essa barba também na escola é obrigatório. Fazer o que? O tahlil. Tahlil é o que? Você colocar os seus dedos dentro da barba. Fazer isso aqui, ó. Esfregar dessa forma. Por quê? Porque isso aqui faz parte do rosto. Isso aqui faz parte do rosto. Se fosse uma barba grande, por exemplo, até aqui, isso aqui é sunna. É facultativo você. Mas essa aqui, ó, como é pequena e aparece até a minha pele, isso aqui eu tenho que fazer dessa forma. Quando eu vou lavar meu rosto, ou dessa forma, quando eu vou lavar meu rosto, eu tenho que fazer, ó, isso aqui. Por quê? Porque é uma barba pequena. Então é obrigatório tahlil, quando é uma barba pequena. Então isso aqui é bom os irmãos saberem isso. Porque isso aqui é específico para os homens. Isso aqui é específico para os homens. Esse é o 4. O 5º, vocês podem colocar um número. Eu faço assim, para ficar mais fácil da pessoa que entender. Lavar as mãos é o 6º. O 5º, desculpa. Aqui, ó. Que a gente viu que é do começo dos dedos aqui, na ponta dos dedos, com os cotovelos. Tanto da parte de fora como a parte de dentro. O antebraço, a parte dele de fora e a parte dele de dentro. A gente tem que o quê? Purificar, lavar. Depois o 6º, que é purificar a cabeça. Purificar a cabeça. Que é, como que é essa purificação? Na escola é toda a cabeça, que é obrigatório. Ou seja, não pode deixar nada da cabeça. A sunna é tu fazer isso aqui, ó. Que a pessoa pega, ó. Isso aqui já serve.
Tem um dito que o profeta o que fazia dessa forma e o que? E voltava para frente. Mas se a pessoa fizer só dessa forma, o que? É válido. O importante é pegar o que? Toda a cabeça. A pessoa purificar o que? Passar as mãos úmidas, não é lavar, a cabeça não se lava. Passar as mãos úmidas sobre a cabeça, dessa forma que eu expliquei para vocês. Dessa forma que a pessoa deve fazer. Na escola o que é? É obrigatório a toda a cabeça. Ou seja, e passem suas mãos úmidas sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Esse é o que? O sexto. E o sétimo é você lavar o pé com os cotovelos, com os tornozelos, incluindo os tornozelos. Para a sua ablução ser correta, você tem que incluir os tornozelos. Tanto a parte ali de trás, o calcanhar da pessoa tem que purificar também, até na altura o que dos cotovelos, incluindo os cotovelos. Então, isso é obrigatório. Ele citou o que? 7 coisas, 7 elementos que são obrigatórios para o seu wudu, a sua ablução ser aceita. Tudo que vem além disso é o que? Facultativo. Agora, eu purificar a boca, o bochecho que eu faço, é sunnah, você será recompensado. Eu purificar o meu nariz, é sunnah, você será recompensado por isso. Mas não é o que? Obrigatório. Se a pessoa não fez isso e rezou, a oração o que é? Válida. Ou seja, não precisa refazer a oração, porque a ablução é correta, é válida. Mas sempre a gente, irmãos e irmãs, fizemos o que? O melhor. Como o profeta nos ensinou. O profeta sempre fazia o que? Aquilo que era melhor. Aquilo que era melhor em todos os aspectos da vida. Não só nos rituais religiosos, e sim em todos os aspectos da vida. Ele sempre fazia o que era melhor. Se tu consegue fazer o melhor, sempre faz o melhor. Olha, eu tenho facilidade de fazer toda a sunnah. Para mim fazer todas as coisas facultativas do wudu, eu preciso primeiro de conhecimento. Agora eu não tenho conhecimento, como que eu vou fazer? Todas as coisas voluntárias. Se tu decorar dessa forma, e decorar algumas 2, 3 sunnah, por exemplo, começar o quê? Lavando as mãos. Aqui, ó. Vamos fazer o wudu, como que essa ablução é feita. Sempre a prática é melhor para a pessoa entender. Aqui tu vai pegar a água, que tu vai começar com essa parte. Vai começar lavando essa parte. Isso aqui é sunnah, como a gente viu. Depois, 3 vezes. A gente vai ver depois, ele vai explicar. 3 vezes. Isso também é sunnah. Fazer 3 vezes é sunnah. Uma vez que é obrigatório. Agora tu faz o bochecho, coloca a água na boca, movimenta essa água e joga ela para fora. 3 vezes. Depois o nariz. Joga a água no nariz, depois o quê? Tira a água do nariz. Que é para purificar o que? O nariz. Depois o rosto. Aqui a gente começou obrigatório. Aqui começamos obrigatório. Tu pode também intencionar o quê? Intencionar a fazer os atos facultativos e quando você começar a fazer o rosto, intencionar o quê? Os atos obrigatórios. Também não há problema da pessoa que intencionar 2 vezes, atos facultativos e os atos obrigatórios. Então aqui eu começo o que com o obrigatório? Lavo o meu rosto 3 vezes, pego água 3 vezes, depois da ponta dos meus dedos, incluindo os cotovelos, 3 vezes também, como o antebraço de fora e o de dentro, depois do lado esquerdo, sempre começando do lado direito, irmãos e irmãs. Só o rosto, né, que não tem isso. O rosto é junto. Mas os outros membros, como os braços, os pés, a gente começa o quê? Pelo lado direito. Então, purificou o lado direito, vai para o lado esquerdo. Mesma coisa que você fez, incluindo os cotovelos. Depois, o seu cabelo, ou a sua cabeça. Só a cabeça, como a gente falou, não é o que para molhar, é para passar as mãos úmidas. A gente bota água e faz assim, ó, para elas ficarem o que? Úmidas. E passar sobre toda a cabeça, como é a escola. Depois os ouvidos. A pessoa lava os ouvidos.
e depois lava os pés com os tornozelos. Com os tornozelos. Lava o pé, incluindo os tornozelos. Esse é o que? O wudu. Com as coisas facultativas. Com as coisas facultativas que a gente vai explicar, ele vai citar aqui, a gente vai fazer na aula que ele citar, da forma que ele está explicando. A gente vai, Bismillah, quando tu vai iniciar, a intenção, tudo isso a gente vai explicar. E aqui quando ele falou esfregar, não é você ficar fazendo isso, pode a pessoa entender, não é dessa forma, é isso aqui, ó. Quando você joga água, você o quê? Fazer dessa forma, suavemente. No rosto, dessa forma. Não é o que ficar esfregando, achando que está limpando alguma coisa, não é dessa forma. E também as outras partes também. Como, por exemplo, o cabelo. Não vai ficar desarrumando. É só o que? Passar a mão sobre toda a cabeça. Só passar a mão sobre toda a cabeça. Como a gente explicou antes. Alguém ficou com alguma dúvida? Que a irmã perguntou. E as irmãs com hijab, como faz? A irmã, agora... A pessoa pode fazer o que? As irmãs com hijab, principalmente quando estão em ocasião que é difícil de tirar. Se ela conseguir tirar o lenço e fazer da mesma forma que eu mostrei, mas se ela não conseguir, o que ela faz? Só levanta isso e faz isso aqui, ó. E deu, e baixa. Já é o que? Válido. Já é válido. Mas se conseguir tirar e não vai ficar, como se chama, exposta para nenhuma pessoa que não pode te ver sem um lenço, então é melhor o que? Você tirar. Mas se você fizer desse jeito, não há problema algum. Não há problema algum. Alguém ficou com alguma dúvida? A água é pura? Claro, minha irmã. Se a água não for pura, como a gente explicou na outra aula, não dá para fazer ablução. A água misturada com algo limpo, com leite, ou qualquer coisa limpa, ou água de coco, por exemplo, também é limpa. A gente pode tomar, mas não pode fazer ablução com essa água. Pode fazer ablução com essa água. Tu pode usar ela, pode tomar ela, mas você não pode o quê? Se abeluir com ela. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Não saiam daqui com alguma dúvida. No Instagram, alguém tem alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Aqui a gente explicou hoje na aula a ablução que obrigatória, ou seja, os elementos obrigatórios que devemos lavar, purificar na ablução. Dentro da ablução. São esses 7 que a gente mostrou. 7 que a gente mostrou. Claro que 4 são membros e os outros 3 a gente viu que é o que? Tipo, como o dalk, que é a pessoa que passar com a mão sobre o que? Sobre a água jogada sobre o membro. A gente viu também a intenção. A gente viu a continuidade, que é a pessoa fazer o que? Lavar um membro, lavar o segundo, o terceiro, até acabar. Não deixar o que? Os membros secarem. Não deixarem os membros secarem. Senão vai ter que começar o que? Tudo de volta. Principalmente quando é um lugar muito quente, como os países da Península Árabe, acho que menos de 1 minuto já seca, quando está muito quente. Principalmente ao meio-dia. Então a pessoa quer fazer ele em continuidade. Fazer ele em continuidade. No Facebook, alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? No Instagram, os irmãos, as irmãs, se tiverem alguma dúvida. Isso que eu mostrei para vocês, para quem não é muçulmano, é a ablução que a gente faz, nós muçulmanos, para a gente orar. Como a gente até fez uma aula explicando que a ablução não é só para a nação do profeta Muhammad, que é sobre ele,
A gente citou os ditos que o profeta fala, que também é para as nações anteriores a ele, como tem também nas escrituras antigas, que a gente também citou, que Moisés se purificou, que Davi se purificou, que Jesus se purificou, quando eles queriam que orar, como Elias também se purificou. Então a gente citou algumas passagens das escrituras antigas que a ablução também o que existia, também existia quando eles queriam fazer a oração. Quando eles queriam fazer a oração. Aqui no Zoom ninguém tem alguma pergunta? Que a irmã Maria Silveira a gente respondeu a pergunta dela. Acho que foi só ela que perguntou, né? Aqui eu não vi nem mais uma pergunta. Além da pergunta da irmã. A irmã falou que entendeu. Então, graças a Deus, isso que é a intenção que é vocês entenderem. Porque como eu falo sempre, isso aqui é obrigatório para todo muçulmano. Tanto o muçulmano que se converteu hoje, ou o muçulmano que tem 15 anos no Islã, ou o muçulmano que nasceu, todos eles têm que fazer o que? A ablução. É obrigatório para todos. Não é obrigatório para o fulano, o ciclano, e para mim não é obrigatório. É para todos. Por isso que devemos aprender os principais mandamentos de Deus, para que a gente o quê? Adore a Deus da melhor forma, da forma mais correta, como Deus quer, não é como a gente quer. Eu sempre gosto de citar isso, por quê? Porque a religião é de acordo com como Deus quer, não é de acordo com como eu quero, como você quer, como eles querem, é de acordo com como Deus quer, como Deus revelou, a gente deve o quê? Cumprir, realizar os mandamentos de Deus. Deus ordenou para mim a ablução, eu tenho que saber, é obrigatório para mim aprender essa ablução. Como que eu vou cumprir com o mandamento de Deus, que é a ablução, se eu não sei o que é a ablução? Se eu não sei fazer a ablução? Então, eu tenho que fazer a ablução de forma correta. De forma correta, porque a gente sabe que a oração depende o quê? Da ablução. Se não tiver ablução, não há oração. Então, é uma coisa muito importante. E a gente sabe que a oração, depois, claro, né, da unicidade de Deus, do monoteísmo, a oração é o pilar mais importante que tem. Não existe pilar mais importante do que a oração. Por isso que o profeta fala, que é sobre ele, se a oração está bem, tudo está bem. Se a oração está bem naquele dia do dia do juízo final, se a pessoa rezou, temeu a Deus, era uma pessoa piedosa, cumpriu com as orações como deveria ser cumprida, a pessoa vai estar muito bem, vai estar numa situação agradável naquele dia. Então, por isso que a gente tem que o quê? Saber o que a gente precisa para fazer a oração corretamente. E a gente viu que a ablução é uma condição para a gente realizar a oração. Ninguém ficou com uma dúvida, então? Que Deus abençoe todos nós e firme nossos corações na fé e faça a gente morrer muçulmanos. E facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a boa obra e aceite de nós a boa obra. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, com os mensageiros, com as pessoas virtuosas, com os verídicos, com os mártires, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Ocidente do Oriente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Inshallah, nossa próxima aula é semana que vem. Ninguém ficou com uma dúvida? Que irmã no Instagram? O irmão tá... Tu pode deixar no nosso privado, meu irmão.
Ele falou que está muito tarde para ele. Está 2 horas, 2h15 da manhã, no país dele. Você pode deixar as suas dúvidas no nosso privado que a gente vai responder, inshallah.